Olá, meu nome é Luana e eu vou apresentar o estudo intitulado Maternidade e o Retorno ao Trabalho, elaborado pela Débora Pinto, por mim, Luana Guiar, e pela professora doutora Kelly Tosta. Bom, apesar dos inúmeros avanços e conquistas de direito das mulheres, é evidente que até hoje existe desigualdade de gênero no mercado de trabalho. E para a mulher mãe, em uma sociedade patriarcal que enxerga essa mulher como a principal responsável pelos filhos, outros desafios são somados a essa disparidade de gênero no ambiente organizacional, sendo vivenciados já no processo de retorno ao trabalho após a licença maternidade. Então, foi traçada a seguinte pergunta de pesquisa para esse estudo: quais aspectos influenciam no retorno e na atuação das mulheres mães no trabalho? O objetivo geral, então, foi analisar os aspectos que influenciam no retorno e na atuação de mulheres mães ao trabalho durante a primeira infância dos filhos, e os objetivos específicos foram caracterizar o perfil socioeconômico de mulheres inseridas no mercado de trabalho durante a primeira infância dos filhos, identificar a percepção das mulheres mães sobre o acolhimento pela organização em seu retorno ao trabalho e, por último, identificar aspectos que influenciam no retorno e na atuação de mães ao trabalho após a licença maternidade. As disparidades de gênero no mercado elas são atribuídas à dominação masculina, sendo a escolha de um homem como força de trabalho considerado mais cômoda para a empresa, já que o homem ele não usufrui de licença maternidade e nem é esperado dele que ele falte ao trabalho para responsabilidades com o filho, como cuidados, levar ao médico e outras responsabilidades, já que na perspectiva patriarcal, essa função é uma função feminina. Essa visão patriarcal ela é corroborada por alguns dados do IBGE, como, por exemplo, as mulheres dedicaram quase o dobro de tempo que os homens aos cuidados de pessoas e tarefas domésticas. E mesmo as mulheres sendo mais escolarizadas que os homens, elas recebem apenas 77,7% do rendimento dos homens exercendo as mesmas funções. E a presença de crianças até 3 anos no domicílio impacta na participação das mulheres no mercado de trabalho. Entre aquelas que possuem crianças nessa faixa etária, a proporção de ocupadas é de 54,6%, enquanto a participação das mulheres no mercado de trabalho que não possuem filhos nessa faixa etária é de 67,2%. Então, a mulher moderna, embora ela tenha conquistado espaços fora do lar, né, espaços na educação, espaços na política, espaço no trabalho, o seu acúmulo de responsabilidades não diminuiu. Essas responsabilidades domésticas e no cuidado dos filhos não foram redistribuídas. Então, é exigido dessa mulher moderna um desempenho elevado tanto no trabalho quanto na sua função considerada primordial, que é cuidar de casa e dos filhos, o que pode prejudicar no seu desempenho e na sua busca pelo desenvolvimento profissional, o que confere aos homens uma vantagem em relação a isso. Então, é essencial enfatizar a responsabilidade das empresas no que diz respeito ao bem-estar, à integração e à manutenção adequada da mulher-mãe no mercado de trabalho. Segundo o INSPER, para fomentar um ambiente igualitário de gênero, as organizações elas devem reconhecer e valorizar diferentes perspectivas, indo além de uma equipe diversa e dispondo de ferramentas, treinamentos e atividades para aprimorar a habilidade de lidar com diferenças e respeitá-las. Em relação aos procedimentos metodológicos desse estudo, ele é caracterizado como descritivo, de abordagem quantitativa e qualitativa, e as técnicas de pesquisa utilizadas foram bibliográfica e de campo. A população desse estudo compreende mulheres que possuem filhos de 0 a 6 anos e estão inseridas no mercado de trabalho no Brasil. Foi elaborado um questionário de 36 perguntas abertas e fechadas, aplicado de 18 de março a 18 de abril de 2022 via Google Forms, nos grupos de mulheres mães do Facebook Ohana Materna, de mais de 15 mil membros, Vilarejo Materno, de mais de 4 mil membros, e Matriz, de mais de 14.500 membros, gerando, então, 205 respostas dentro do perfil desejado. Em relação ao perfil das respondentes, a maioria está na faixa etária de 31 a 35 anos, é casada ou em união estável, possui um filho e a idade dos filhos, a da grande maioria, é de 0 a 2 anos. Em relação ao tempo de permanência na empresa após a gestação, a grande maioria respondeu que continuava trabalhando na mesma empresa, correspondendo a 47,80% das respondentes, e algumas outras variaram na resposta, como menos de 6 meses,
representando 11,71% das correspondentes, de 6 a 1 ano, com 3,90% das respondentes, de 1 a 2 anos, 5,37%, e não retornei para a empresa após a licença, 31,22%. Cabe ressaltar que, conforme assegurado pela CLT, a colaboradora ela tem direito a um período de estabilidade no emprego e não é permitida sua demissão de forma arbitrária ou sem justa causa entre o período de comunicado da gravidez e até 6 meses após o final do período de licença maternidade. Em relação à alteração de função ou salário, a maioria não teve alteração na sua função, representando 74,47% das respondentes. Das que tiveram alteração, a grande maioria percebeu como positiva, com 18,44% das respondentes, mas vale ressaltar que 7,09% das correspondentes percebeu essa alteração como negativa. E não houve alteração de salário para 80,14% das respondentes, e vale destacar aqui que para 8,51% das respondentes houve alteração, e essa alteração foi a diminuição do salário. Em relação aos suportes fornecidos pela empresa, o principal destaque foi o auxílio creche, com 34,75%, seguido pelo plano de saúde, com 34,04%, e depois o horário flexível para amamentação, com 29,08%. Outros suportes foram citados como creche berçário, sala para amamentação ou ordenha dentro da empresa, convênio de farmácia, trabalho remoto e apoio psicológico. E 12,77% respondeu que não houve suporte. E vale destacar que o direito de intervalo para amamentar o recém-nascido durante o horário de expediente é assegurado pela CLT, sendo estabelecido que para amamentar o próprio filho, até que o mesmo complete 6 meses de idade, a mulher ela terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Então, dessa forma, a flexibilidade com relação à amamentação, ela não se trata de um suporte, mas sim de um direito enquanto funcionária CLT. Em relação à gestão da empresa, com relação à parentalidade, como que a gestão lidou, a maioria destacou como parcialmente empática e acolhedora, com 42,55%, seguido então por extremamente empática e acolhedora, com 19,86%, indiferente, com 25,53%, e 12,06% das respondentes respondeu que sofreu preconceitos e se sentiu desvalorizada após se tornar mãe. Questionada se vivenciaram situação constrangedora no trabalho, 41,13% das respondentes preferiu não responder essa questão, 31,91% relatou que não e 24,82% relatou alguma situação. Dessas que relataram alguma situação constrangedora, essas situações foram categorizadas entre falta de olhar humanizado e relatos que caracterizam o assédio moral. 74,29% dos relatos se trataram de uma falta de olhar humanizado, como a empresa não possui sala para ordenha ou amamentação, enxergam a licença maternidade como um período de férias, a empresa não entende as faltas e atrasos das colaboradoras devido à situação de saúde com os filhos. E os relatos que caracterizam assédio, ameaça de demissão, comentários maldosos, redução de salário, redução de atividades e designada atividades sem importância. Em relação ao impacto da maternidade na carreira profissional, a maioria vê como um impacto negativo, representando 59,02% das respondentes, depois apenas como um grande impacto, 29,76% das respondentes, e como positivo, 11,22% das respondentes. Então, em relação a implicações dessa pesquisa, as mulheres elas têm um longo caminho a percorrer na busca de igualdade no ambiente organizacional, especialmente as mães, e é necessário combater os preconceitos que persistem em relação à influência da maternidade no desempenho das mulheres no trabalho e estabelecer políticas organizacionais eficazes que promovam um ambiente acolhedor sem que elas sejam penalizadas pelas suas escolhas de vida. O estudo identificou fatores que influenciam no retorno e na atuação das mães no ambiente de trabalho, e esses dados podem basear a tomada de decisões para a gestão mais acolhedora e inclusiva, proporcionando condições adequadas para o processo de retorno de trabalho dessas mulheres, além de fomentar discussões sobre o tema. Muito obrigada!